Boa tarde a todas e todos, bem-vindos a mais uma roda de conversa. Essa é a 13ª roda de conversa. Há 13 semanas, né? Nós estamos nos encontrando terça-feira, às 17 horas, para debater o tema da atenção psicossocial e os desafios da pandemia, né? É muito importante contar com a presença de todos vocês. Sempre a gente tem um número muito grande de pessoas que são dos serviços e que participam. Hoje, o nosso tema, que é sempre um tema escolhido nas reuniões anteriores e discutido também nos grupos, né, de debate que tem a Frente Stamina no WhatsApp, é o tema da atenção psicossocial de crianças e adolescentes. Esse tema é um tema extremamente importante, como todo mundo sabe. Ele, claro que ele já apareceu em outras discussões aqui, e ele aparecerá também em outros momentos dos nossos debates sobre a saúde 35 participantes, em né? tempos de pandemia. 35. Nós pensamos hoje em uma metodologia, quer dizer, mais ou menos igual à metodologia dos anteriores, onde a gente primeiro tem um relato da experiência de pessoas que trabalham diretamente com a questão que está sendo discutida, no caso de hoje, crianças e adolescentes, e depois o debate circula entre todas as pessoas. A coordenação é sempre do Leandro Pacheco, que é do nosso grupo de coordenação aqui da Frente Stamina. Mas hoje o Leandro vai coordenar, mas ele será também o primeiro inscrito. Ele me pediu inscrição, eu inscrevi, o Leandro vai ser o primeiro inscrito. O Leandro trabalha no CAPSI, é um profissional, portanto, do campo também do atendimento a crianças e adolescentes. Ele será o primeiro a falar, e em seguida, Leandro, nós temos uma lista, né? Uma lista de pessoas pré-inscritas, que são pessoas que trabalham em CAPSI, que trabalham diretamente em CAPSI, ou que vão falar sobre esse tema. E logo depois, todas as inscrições estão abertas, e eu peço que vocês façam as inscrições, como das outras vezes, pelo bate-papo. É só botar a inscrição no bate-papo. Primeiro vão falar os pré-inscritos, para relatar a sua experiência. Boa tarde. E depois vão falar... Eu não estou ouvindo vocês. Seu Alberto, nós estamos ouvindo o senhor perfeitamente. Tem que fechar o microfone, tá bom? O Leandro tem a palavra tanto para fazer a primeira intervenção e depois seguir na coordenação. Obrigado, Pedro. Então, eu vou fazer uma intervenção rápida, porque eu acho que hoje a gente está fazendo uma roda de conversa sobre um tema que me é muito importante, que é a atenção psicossocial de crianças e adolescentes, e que muitos dos participantes, em geral, têm pouco contato com essa clínica, né? E que ela carrega algumas particularidades. O campo da atenção psicossocial de crianças e adolescentes, ele está muito ligado à questão dos direitos, né, das crianças e dos adolescentes. Semana que vem, o ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, completará 30 anos. Ou seja, a gente tem menos de 3 décadas que as crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos no nosso país. Antes, as crianças e adolescentes ficavam ou consideradas em situação regular ou situação irregular, mas com o ECA a gente estabeleceu um novo marco jurídico no nosso país, garantindo às crianças e adolescentes a proteção integral e a prioridade absoluta dos seus direitos. No campo da saúde mental, as crianças e adolescentes elas chegaram um pouquinho tarde. Isso só aconteceu no final do ano de 2001, quando a gente teve a 3ª Conferência Nacional de Saúde Mental, e as crianças e adolescentes estiveram presentes como tema no relatório final dessa conferência. Então, nessa conferência foi reconhecido que crianças e adolescentes, né, demandam também tratamento de saúde mental e fazem jus ao tratamento também no serviço comunitário territorial, que são os CAPs. Em 2002, a gente teve a portaria 336 do Ministério da Saúde, que criou os CAPSIs. No campo da atenção psicossocial de crianças e adolescentes, a intersetorialidade continua sendo um fundamento e ela é muito importante. Porque a criança, ela geralmente está na escola, pelo menos se espera que todas as crianças estejam na escola. As crianças
circulam pela cidade, acompanhadas, em geral, de adultos que são responsáveis por ela. Então, cuidar das crianças num CAPCI demanda também estar em contato com seus familiares. A gente vai poder debater um pouco mais sobre esse tema. Eu vou passar a palavra para a Priscila, que vai trazer um pouquinho de um panorama dos CAPCIs no estado do Rio de Janeiro, para a gente dar uma introdução aí no debate. Bom, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Priscila, eu sou psicóloga sanitarista e membro aqui da Frente Estameira de CAPS. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje, no início da tarde, eu enviei para o nosso grupo de WhatsApp um pequeno arquivo trazendo um panorama geral da distribuição regional dos CAPCIs, dos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenis no estado do Rio de Janeiro, e alguns desafios existentes para esses serviços, né? Embora seja um documento curto, ele tinha acho que um total de 2 páginas, eu não sei se todos conseguiram acessar para dar uma olhada nele, né? O ideal também seria ter enviado com mais antecedência, mas já fica aqui o registro da existência desse arquivo, que depois vocês podem acessar sem problema algum. Aqui na fala eu vou trazer algumas questões sobre a distribuição regional dos CAPCIs, de uma forma um pouco mais detalhada, né? E aí em cada uma das 9 regiões de saúde aqui do estado do Rio. Eu queria só compartilhar a tela para, enfim, ilustrar melhor. Em primeiro lugar, eu gostaria só de mostrar esse mapa do estado do Rio de Janeiro para verem a divisão política administrativa em regiões de saúde. Eu imagino que já conheçam esse mapa, né? Como o estado do Rio está dividido desde 2001. Quem tiver interesse, nós temos também disponíveis no site da Frente os relatórios número 1 e 2, que trazem com bastante detalhes toda essa discussão, e também da distribuição regional e aí de todos os CAPs do estado do Rio por região de saúde. Aqui são as 9 regiões: Noroeste, Norte, Serrana, Centro-Sul, Média Paraíba, Baía da Ilha Grande, Metro 1, Metro 2 e a Baixada Litorânea. Mas o que eu vou discutir mesmo é essa tabela. Essa daqui está no documento que eu enviei mais cedo lá no grupo, e ela mostra a distribuição regional dos CAPCIs aqui no estado por região de saúde, né? E aí na última coluna os nomes desses serviços, né? Como o Leandro já falou, as modalidades dos CAPs foram estabelecidas por meio da Portaria 336, que ela é de 2002, e a Infanto-Juvenil é uma das 6 modalidades, né? É CAPS 1, 2, CAPSI, CAPS-AD, CAPS-3 e CAPS-3-AD, AD3. E essa portaria estabeleceu também que os municípios elegíveis para a implantação de CAPCI precisariam ter 200 mil habitantes, né? Esse número ele foi reduzido depois na portaria da RAPS, que é 3.088, de 2011, reduziu para 150 mil habitantes, e se não me engano, hoje em dia, o município ele é elegível com 70 mil, né, para implantar CAPCI. O que também não é via de regra, porque tem municípios que têm mais habitantes que esse mínimo necessário e que não implantaram CAPCI. A região norte ela é composta por 8 municípios, possui uma população de mais de 945 mil habitantes, e dos 13 CAPs da região, 2 são CAPCIs, né? E eles estão em Macaé e em Campos dos Goytacazes. Esses são os nomes dos CAPs. Eles são os maiores municípios e possuem a maior densidade demográfica, maior contingente populacional. A região noroeste ela é composta por 14 municípios e tem aproximadamente 348.200 habitantes, e dos 10 CAPs, apenas um é CAPCI, que está localizado em Itapiruna, e embora seja um município central, né, se a gente ver aqui, ele está localizado aqui, embora ele seja central, se a gente pega, por exemplo, Itaocara, que é o município da ponta aqui de baixo dessa região, como é que fica a referência de CAPS infanto-juvenil para essa cidade, né? Quando a gente faz essas análises, a gente consegue observar a insuficiência da implementação desses serviços, né? Apesar de que, de fato, não vão ser todos os municípios também que vão precisar ou mesmo dar conta de implantar o serviço, né? Mas, enfim, é só essa análise mais crítica. A região serrana, por sua vez, ela é a região que mais possui municípios. Ela é composta por 16 cidades, além dos diversos distritos, né? Possui uma população de mais de 972 mil habitantes, mas dos 21 CAPs existentes na região, apenas 3 são CAPCIs, e estão onde há maior quantitativo populacional também, que é Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. É uma região bastante extensa,
tem uma geografia complicada também de serra, né, que no geral demanda transporte para circulação, e os municípios que possuem CAPCI estão um do lado do outro, né, então também fica complicada essa referência para os outros locais. A Baixada Litorânea ela é composta por 9 cidades e possui aproximadamente 840 mil habitantes. E dos 12 centros de atenção psicossocial, apenas 2 são CAPCIs, e estão em Cabo Frio e em São Pedro da Aldeia. A Centro-Sul também é uma região bastante crítica, assim como a Noroeste, né? Ela possui apenas um CAPCI, que fica em Paracambi, e que é uma cidade que tem uma trajetória bastante manicomial. São 14 CAPs nessa região e uma população de 340 mil habitantes. A Médio Paraíba já tem um cenário um pouco mais favorável. É uma região composta por 12 cidades, possui uma população com mais de 900 mil habitantes, e dos 22 CAPs, 4 são CAPCIs. Estão no município de Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende e Volta Redonda. A Baía da Ilha Grande, BIG, é uma outra região um pouco crítica também, né? Até pela sua geografia, que é composta por áreas insulares, né? Tem ilhas, e enfim. E por conta disso, tem significativas dificuldades de deslocamento. Ela é composta apenas por 3 municípios, que é Angra, Mangaratiba e Paraty. E dos 5 CAPs, apenas um é CAPCI e está localizado em Angra dos Reis. A Metropolitana 2 é um caso interessante porque tem uma variação populacional muito significativa, né? Uma região composta por 7 municípios, uma população com mais de 2 milhões de habitantes, os quais mais da metade, né, mais de 1 milhão, estão concentrados ali em Niterói e principalmente São Gonçalo, né? Só São Gonçalo tem mais de 1 milhão de habitantes. E se a gente pega Silva Jardim, por exemplo, temos aqui representantes da frente de Silva Jardim e sempre ressaltam isso, né? É um município com 21 mil habitantes. E a região ela possui 19 CAPs e 5 são CAPCIs, né? Tá Itaboraí, Maricá, Niterói e 2 em São Gonçalo. Por fim, a Metropolitana 1, ela é composta por 12 municípios, o município do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense, e a região possui mais de 10 milhões de habitantes, né? Então, evidentemente, é onde tem mais CAPs aqui no nosso estado, tem 65 CAPs. Desses 65, 17 são CAPCIs, que são esses aqui. Estão aqui em 10 municípios, e 8 desses 17 CAPCIs estão na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, é só para mostrar, dar esse panorama mais geral, e eu acho que agora, com a troca de quem está na rede, a gente vai conseguir identificar outros desafios, além desses estruturais, digamos assim, da própria geografia, da própria política. E é isso, acho que é o que eu tinha para compartilhar aqui com vocês hoje. Obrigada. Obrigado, Priscila. Muito bom aí o panorama que a Priscila passou para a gente. Eu vou passar a palavra para Fernanda Pastucci, que é do CAPCI Maurício de Souza, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Ela vai falar um pouquinho do serviço dela e dos desafios que estão sendo enfrentados aí com a pandemia. Com a palavra, Fernanda, obrigado. Oi, gente, boa tarde também a todos e todas. Super obrigada pela chance de falar aqui, né? Então, atualmente eu sou a diretora do CAPCI Maurício de Souza, que fica em Botafogo, no campus da UFRJ. É um serviço que já carrega na história dele, ele tem muita história, porque ele é um serviço bastante antigo, mas que não começou como CAPES, né? Ele teve início como um grande ambulatório que pertencia ao Hospital Felipe Pinel, e isso deixa suas marcas também no serviço. Eu acho que nesse momento deixa um desafio maior para a gente, de fato, como conseguir se incluir no trabalho, no campo da atenção psicossocial, na RAPS, como ela tem sido colocada agora. E a gente tem feito um esforço imenso para isso, né? Nesse nosso trabalho, que nesse momento prioriza, por exemplo, uma presença outra, uma outra lógica de presença no território. Então, é um CAPS, por exemplo, que abarca a região da Rocinha. E toda Rocinha, Vidigal, para quem não conhece o Rio de Janeiro, eu estou dizendo que fica muito distante desses territórios que são da nossa abrangência. Então, isso é mais um desafio, vamos dizer assim, a ser ultrapassado para a gente, de fato, poder botar pé, botar mão, entrar no território. Assim como a gente também acompanha a região do centro da cidade, toda ela. Então, da Rocinha até Benfica,
referência para esse CAPS. Eu estou dizendo isso porque é uma extensão muito grande da cidade, então exige um deslocamento imenso, assim. Mas eu fiquei com vontade de dizer mais um pouco, e eu posso dar uma notícia, inclusive, em relação à própria rede de CAPCIs do Rio, dos 8 CAPCIs, porque os CAPCIs no Rio, a gente tem uma tradição de se encontrar muito, de conversar muito, de se reunir muito em reuniões, em conversas, então a gente trabalha muito, muito junto. E eu acho que eu posso entrar mais e falar sobre como é que a gente tem se organizado nesse contexto, né? No contexto da pandemia, como é que tem sido para a gente agora. Primeiro, dizer que assim que nos atingiu, e atingiu a todos, a questão da pandemia, né? Não tem ninguém fora, né, do que houve. Assim como todo mundo, os CAPCIs precisaram dizer o que a gente vai fazer com isso que nos atingiu. Essa é a resposta que cada um vai dar, e aí cada um vai ter a sua. E os CAPCIs precisaram se haver com isso. Que resposta a gente vai dar? O que a gente vai fazer com isso que nos atingiu, né? Então, desde o início, a gente começou a trabalhar, e trabalhar muito, assim, pensando em que é possível manter do trabalho, como é possível manter o trabalho. A gente tem feito, então, porque a gente tem feito prioritariamente atendimentos online, atendimentos remotos online, no entanto, todos os CAPCIs estão abertos para acolhimento de situação de crise, de urgência, também estão abertos para a primeira vez, ou para situações que não é necessariamente uma crise tão aberta, mas que a gente vê que exige uma intervenção presencial naquele momento. Os CAPCIs estão abertos para isso, além de estarem fazendo também visita domiciliares, realizando visita, indo à comunidade, enfim, indo ao território. É claro que tudo isso está numa escala bem menor, né, principalmente quando se fala da ida ao território, mas são coisas que têm acontecido, assim. E a gente tem encontrado muitas dificuldades em relação ao trabalho, esse que a gente precisa fazer assim, né, online, mas também muitas oportunidades, muitas coisas que têm nos chamado a atenção, sabe? Porque o que a gente tem recolhido, desde o início foi assim, é que esse trabalho de acompanhamento por via da internet, ou de outros modos também, que a gente tem encontrado de acessar a nossa clientela, ele não é só um mero acompanhamento. Assim, acompanhamento que eu digo não é só uma... A gente não está só tendo só notícias, monitorando os nossos usuários, os familiares. Não é só um monitoramento, é mais do que isso. É que trabalho a gente pode fazer. De fato, um trabalho que tenha seus efeitos e que faça valer algum tipo de presença do CAPCI na vida, né? Das pessoas que têm o hábito de ter essa presença do CAPCI. Então, a gente está tentando ultrapassar um pouco a ideia de um mero, de um acompanhamento. A gente está tentando tornar mais complexo esse acompanhamento, mesmo que seja desse modo, né? A gente, então, tem experiência de, claro, atendimento individual, mas muitas experiências de grupo acontecendo online, e aí atendimento a pacientes autistas online, grupo de mães, grupo de responsáveis, grupos de adolescentes, e recentemente eu tive notícias assim, do CAPCI, né, onde eu estou, de que o grupo de adolescentes, por exemplo, tem alguma coisa que para os adolescentes se abre mais no grupo, assim, pela tela do celular. Falam um pouco mais, estão mais presentes agora de uma maneira diferente desse modo, com a tela um pouco mediando o encontro deles com a equipe do CAPCI, né? Então, isso é uma coisa interessante que está aparecendo, a gente está colhendo esse efeito, assim, como é que você brinca, né? Brinca com uma criança, assim, online, que tipo de brincadeira, se tem todo um trabalho, muitas vezes, né, no serviço, para que a gente consiga demarcar um pouco aquela criança, ou até aquela adolescente, dos responsáveis, separar um pouquinho, entrar numa sala, conseguir deixar uma mãe do lado de fora esperando. Agora está tudo dentro da casa, é na presença, na maior parte das vezes, dos responsáveis que a gente precisa intervir, precisa atender, precisa fazer. A gente tem conseguido também acompanhar situações de crianças que estão acolhidas
acolhidas, né, nos abrigos da cidade, e aí é sempre... eu digo às vezes que é nó em pingo d'água, né? Porque aí o abrigo não tem internet, aí aquele profissional no horário dele, a internet dele é boa, aí a gente consegue. Então, assim, a gente também tem acompanhado. Já vimos que isso, em algumas situações, esse atendimento online, ele se sustenta por um tempo e depois é preciso uma presença. E aí a gente vai pontualmente até o abrigo, ou então a gente recebe no CAPCI pontualmente, é quase assim, precisa ver um pouco a pessoa encarnada para poder voltar para o online, para poder voltar para o virtual. Isso é uma outra experiência que a gente tem tido. Está sendo muito, muito vivo nesse sentido. E algumas situações, as mais difíceis de acessar, o trabalho com as clínicas da família e com o território de modo geral continua. Então, tem altas manobras sendo feitas, assim. Vai tal hora para a clínica da família, eu vou ligar para tal hora, e aí de lá você fala comigo, ou vai para a casa de uma vizinha, ou vai, muitos arranjos que a gente está descobrindo. Então, a gente está descobrindo vizinhos, novos profissionais, novos coletivos no território, isso a partir dessa experiência também. A gente está precisando ter notícia de que, bom, tem um adolescente que a gente atende, quando a gente se deu conta, pelo que a mãe estava dizendo, a vizinhança toda estava contaminada pelo Covid. A gente poder aí tentar ajudar a fazer alguma ação naquela vila onde ele mora e tal. Então, são coisas importantes que têm chegado. A gente, assim que aconteceu, né, a pandemia, veio essa notícia de que era preciso trabalhar dessa maneira. Eu sou uma que, eu imagino que a maior parte de vocês também esteja agora entrando nesse mundo, né, assim, de fazer várias reuniões assim, se encontrar dessa maneira. Eu sou uma que eu resisti muito nos primeiros dias, eu resisti dizendo assim, não, vai acabar, vai resolver, e aí vai voltar tudo ao normal, eu não vou precisar me submeter a esse negócio. E com o tempo a gente viu que não tem jeito, a gente precisou entrar, né? Mas não considerando que substitui o que é a presença encarnada, né? De trabalhadores, de usuários, de responsáveis. Então, a gente anda com isso, assim. Mas agora, já concluindo, porque eu não quero tomar muito tempo, queria dizer que a gente está num ponto também de pensar como é que vai ficar depois. Como é que vai ser o depois, né? Isso que estão chamando. Como é que vai ser? Já está se falando de uma retomada, né? E tem aberto para a gente algumas questões, assim, porque a gente tem coisas em suspenso, a gente tem coisas importantes que aconteceram há anos no CAPCI que estão absolutamente suspensas, mas são coisas que a gente mesmo vinha questionando antes. Como é que a gente faz para mexer nisso daqui, nesse grupo que não está legal, nesse coletivo, e de repente suspendeu tudo. Então a gente também está tomando isso como um problema, mas um problema que pode ser uma oportunidade para a gente repensar a nossa prática em alguns campos. Então a gente está agora com esse desafio na mão, está tudo em suspenso, vai haver uma retomada, e como é que a gente vai retomar? Até porque, bom, coletivo pós-pandemia é outra coisa. Como é que vai ser? O que vai ser? Então a gente está um pouco desafiado por isso agora. Como é que a gente vai retomar? Tentando tomar também como uma oportunidade de repensar a prática, sabe? Até porque, como eu disse no início, é isso, a gente está agora repensando a prática, isso independente da pandemia, né? Repensando a prática dos CAPs na cidade, em relação ao nosso encontro com o território. A gente tem se perguntado muito sobre o que é ser um CAPs de um território, o que é isso de verdade, assim. E temos encontrado inúmeros desafios, impasses, e estamos trabalhando com isso. Acho que, de um modo geral, é essa notícia. Obrigada de novo. Excelente, Fernanda. Acho que você coloca uma pergunta central, né, a respeito aí de como a gente vai retornar após essa pandemia. Para a gente continuar só um pouquinho, porque o Carim divide um pouco, né, o território aí da Zona Sul com o CAPCI Maurício de Souza, que é o CAPCI em que eu trabalho. A Natália Armoni, que é a nossa coordenadora, diretora lá, está aqui. Se ela puder compartilhar um pouquinho com a gente, um pouquinho do Carim, vou passar a palavra para ela. Leandro e Natália, posso só pedir a palavra um segundinho para fazer mais uma intervenção breve?
que eu achei muito legal e uma super coincidência o Pedro pedir para eu falar logo hoje com o tema da Clínica Infanto-Juvenil, que foi onde eu tive a maior parte da minha experiência em saúde mental, tanto em ambulatório como em CAPSI. E fica aqui um super beijo para a Natália também, coordenadora do Carim, que vai falar agora. E eu estagiei lá há uns 3 anos atrás e foi minha supervisora. Então, super beijo. Muito bom a gente poder estar aqui trocando nessas experiências e colocando nessas questões. Como a Fernanda falou, né, a gente vem, os CAPSIs do Rio de Janeiro, a gente vem trabalhando assim, de uma maneira muito próxima, né, muito junto e compartilhando muito nossas questões, nossas experiências, né, nossas direções de trabalho, e isso é muito enriquecedor. Eu acho que uma das coisas primeiras assim, se colocou como uma necessidade nessa pandemia é a necessidade das pessoas estarem próximas, né? Com distanciamento social, porém próximas, né? Numa troca intensa para buscar dar conta do que é esse momento que a gente está vivendo, de como que a gente lida com esse momento, né? Onde tudo inicialmente é tão estranho, tão assustador, tão com uma perda de referências, né? Tão grande, de tudo que a gente sempre fez e, ao mesmo tempo, também pensando nas famílias e nas crianças, né, que, de repente, não vão mais à escola, de repente, na sua maioria, ou em grande parte, estão dentro de casa, ou não, mas, assim, não estão inseridas, né? Como eu disse num outro encontro, que não era especificamente sobre os CAPSIs, né? A gente trabalha tanto para construir a inserção das crianças e adolescentes no território, na sociedade, no enlaçamento social, para elas estarem nos lugares, e de repente a gente se vê numa situação em que a gente precisa ajudar a sustentar que elas fiquem em casa, né? E como que elas vão ficar e de que maneira e como que isso é possível, ao mesmo tempo que isso não signifique a perda do enlaçamento social, ao contrário, né? Então, assim, foi muito importante a gente se manter e se fazer presente, continuar se fazendo presente na vida, né, dos nossos usuários, e o meio virtual foi e está sendo muito importante nesse sentido. Num primeiro momento, eu acho que a gente foi muito pensando como a gente ia funcionar presencialmente, quem está presencialmente, mas depois a gente foi começando a estabelecer esses atendimentos virtuais, e aí são diferentes, são variados, e nos reservaram muitas surpresas, como também a Fernanda colocou. De repente, a gente viu, por exemplo, a possibilidade de um trabalho com os familiares das crianças autistas e com outras questões, né, que eram de determinado coletivo, a gente fazendo esse grupo virtual com as mães e com as crianças, e de repente a gente começa a ver, em alguns casos, avanços muito interessantes das crianças, muito interessantes, a partir aí do que está sendo para essas mães estarem junto com essas crianças, e ao mesmo tempo a importância de algumas coisas que permanecem, como o horário de elas estarem juntas e conosco virtualmente, de poderem trocar isso que elas vêm fazendo e os avanços que as crianças vêm e nos mostram, e mostram umas para as outras as coisas que elas que são importantes para elas, ou as aquisições, ou com que elas brincam. Ao mesmo tempo que a gente está longe, a gente de repente entra na casa das pessoas, né? Que isso também é muito interessante, e aí isso começa, essa casa vai sendo mostrada para a gente, vai tendo um outro nível de troca, de uma riqueza muito grande. Então, assim, é uma variedade de situações, ao mesmo tempo que a gente vê situações que são mais críticas e que a gente vai buscando dar conta, e as dificuldades de dar conta, porque falta essa presença, né? O tempo todo um esforço muito grande, né? Eu acho que, assim, eu não gosto muito dessa história do novo normal, né? Assim, não gosto dessa expressão, assim, não me soa muito bem, mas certamente a gente não volta, não vai ser uma volta, né? Vai ser uma nova coisa que a gente vai viver e experimentar, e a gente não sabe por quanto tempo, e
mesmo quando for possível uma presença sem tantos cuidados em termos de contato, de risco de contágio, que eu acho que a gente tem um longo caminho até lá, a gente não sabe como vai ser, ainda assim a gente não volta da mesma forma, né? Porque eu acho que a gente se deu conta, né, e ainda não atinou completamente assim, o tamanho da importância de um dar conta dessa vida que é fora do CAPCI. Isso que eu estou falando é uma coisa óbvia, mas não é óbvia, né? Assim, por mais que a gente tivesse o território em mente, a vida cotidiana dos usuários em mente, a intersetorialidade, a inserção nos diversos espaços, entender-se como uma circulação nos espaços, né? Das crianças, dos adolescentes e suas famílias, a construção dessa inserção, por mais que isso fizesse parte, isso ainda era feito a partir de um ponto central, de uma edificação de um lugar para onde as pessoas vão. Por mais que a gente fosse, havia o lugar para onde as crianças, adolescentes e as famílias vão. Esse lugar ele continua existindo, mas alguma coisa eu acho que se desloca para aonde as crianças e adolescentes e famílias estão e vão. E a gente começa a se dar conta assim, da dimensão disso e de como é importante estar muito mais onde eles estão, do que eles estejam onde nós, teoricamente, como instituição, estamos e temos nossa sede. Sem desfazer da importância, acho que o CAPCI tem seu lugar aí de guarida também, um lugar para onde se possa ir, para onde se possa passar, para onde se possa recorrer como lugar físico, onde há pessoas, mas há alguma coisa da relação com esse espaço que a gente tem que pensar de outra forma a partir dessa experiência que a gente está tendo. Eu acho que esse é um grande enriquecimento dessa experiência, com todas as incertezas que estamos carregando de como vai se dar essa presença, como vai se dar esse encontro presencial, mas mesmo quando ele for possível de uma forma mais plena, eu penso que ele vai ser de outra forma. Obrigado, Natália. A Camille, do CAPCI de São João de Meriti, o CAPCI Maninho, vai falar um pouco para a gente, está inscrita. Camille. Oi, gente, boa tarde. Então, eu corroboro, né, com o que a Fernanda e a Natália falaram, né, essas dificuldades, esses desafios. O tema de hoje é a gente trazer os desafios que a gente tem enfrentado durante esse período. Eu vou trazer um pouquinho os desafios, também as experiências. Eu acho que esse espaço ele é muito importante para a gente sustentar, né, a saúde mental de crianças e adolescentes, porque é sempre um tema que a gente precisa estar sempre se apropriando desses espaços para poder falar, porque como o Leandro falou na introdução, ele entrou tardiamente e a gente tem que sempre estar reforçando a necessidade, né, desses serviços. Os CAPCI, eles são muito importantes para a rede de atenção psicossocial de modo geral, porque todo mundo sabe, né, como é que eles funcionam e é um agente promotor de saúde. Então, é muito importante nesse momento de pandemia a gente estar muito presente. Falando assim, dos desafios, eu posso dizer que está tendo muito trabalho. Eu acho que esse período de pandemia, assim, o trabalho quadriplicou, não sei, é uma sensação até para os profissionais, né? A gente conversando de sobrecarga muito intensa. O trabalho está muito difícil, está muito intenso, é o tempo todo, porque modificou o formato, né? E trabalhar com a clínica infanto-juvenil é muito peculiar, porque as crianças, elas necessariamente dependem de um adulto cuidador. Foi o que o Leandro falou um pouquinho, né? A gente depende desse familiar, a gente precisa falar com o familiar. A demanda da criança e adolescente atravessa, né? A criança é levada, ela não chega, ela é levada ao serviço, ou não, né? Porque às vezes é levada e depois o familiar não leva mais. Então, a clínica infanto-juvenil, ela atravessa uma demanda subjetiva, né, dessa criança e do adolescente, porque ela é levada ou ela é encaminhada. Então, nesse momento de pandemia, toda essa vulnerabilidade que a gente tinha, a minha sensação é que isso ficou mais escancarado. Não que ela não existisse antes, mas a vulnerabilidade social, a desigualdade social nesse momento é um dos... Assim, eu consigo elencar alguns desafios nesse período, mas esse é um dos desafios
que eu mais estou percebendo, assim, elas relataram dos grupos, né, dos atendimentos online. Lá no CAPCI de São João, a gente está oferecendo esse atendimento online desde o início, mas a gente não tem tanta adesão assim. Porque a gente está num município muito vulnerável, né, economicamente mesmo, então há essa dificuldade até do acesso mesmo. Alguns têm a internet, mas têm a dificuldade de acessar. Então, a gente não está tendo uma adesão tão grande assim nos atendimentos online, mas mesmo assim a gente está oferecendo, né, os grupos, os atendimentos aos familiares, mas a gente se lançou de várias estratégias, né? A gente está com um grupo de WhatsApp, a gente está oferecendo os atendimentos online através de grupo, atendimento online individual, mas a gente está percebendo isso, até que a Natália e a Fernanda trouxeram um pouquinho essa necessidade do presencial também. Então, desde o início, a gente está fazendo os atendimentos a casos mais urgentes de modo presencial e agora está intensificando. E aí, a gente está fazendo um monitoramento, né, dos casos por telefone, e um dado curioso foi que a gente eu já me perdi um pouco no tempo, gente, mas acho que 4 meses já, né, vai fazer 4 meses, já estou um pouco perdida nisso da pandemia. E aí, de novo, semana retrasada, a gente na reunião de equipe falou, vamos pegar todos os prontuários e ligar para todo mundo, vamos ligar para todo mundo, porque está muito esquisito isso tem pouca gente chegando, sabe? E não deu outra. A gente pegou e fez esse trabalho de ligar para todos. A gente tem 390 casos no momento. A gente está ligando em 2 semanas para os 390. E assim, ligando um por um, a gente começou a perceber um monte de coisa que não estava chegando. Então, a importância do CAPCI como um local, né, de cuidado, a importância do CAPCI no território, assim, alguns familiares receberem uma ligação de, assim, tá tudo um caos na vida dele, recebeu a ligação de alguém, e aí, como é que você tá? Percebi que você não apareceu mais, que você não ligou, que não entrou em contato. A gente está ligando para todos os casos, a gente fez uma agenda de VD, né, que também estavam suspensas até um tempo atrás. Então, esses casos que a gente não conseguiu contato telefônico, que a gente não conseguiu nenhum contato, a gente está indo fazer essa busca ativa através de VD. Então, assim, para a gente não ficar nesse movimento de esperar chegar, porque se antes já havia essa dificuldade, né, da chegada dos casos, eu acho que a pandemia é isso, eu acho que é o principal desafio que eu particularmente vejo. O quanto a desigualdade social, o quanto a vulnerabilidade dos casos que chegam no CAPCI ficou uma coisa muito, muito, muito escancarada nesse período, né? Acesso ao telefone, um acesso básico, essa dificuldade do entendimento, né, de isolamento social, mas a gente está aqui, está funcionando. Às vezes você manda uma mensagem no WhatsApp, mas a pessoa não sabe ler. A pessoa está ali no WhatsApp e tem vergonha, né, de dizer que não sabe ler. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar muito cuidadoso. Eu acho que é um período muito desafiador para os profissionais, porque a gente está tendo que se lançar de novas estratégias de trabalho, a gente está tendo que quebrar um pouco essas nossas... Eu sempre fui meio avessa às redes sociais, nunca fui muito de reunião online, esses negócios online, não. Eu gosto de gente, eu gosto de estar junto. Então, a gente teve que quebrar também um pouquinho da nossa resistência. Eu acho que é isso, assim, os desafios principais são, né, isso que eu já falei, a questão da exclusão digital também, que eu acho que é uma coisa que tem que vir, né, para o nosso tema também, da atenção psicossocial, o quanto a exclusão digital hoje em dia prejudica, porque a gente está dependendo, né, de internet, se fala o tempo todo, né, de atendimento online, de monitoramento por telefone, e quem não tem? Existem muitas pessoas que não têm ainda esse acesso. Então, a exclusão digital em pleno 2020 ainda existe e muito, e isso está prejudicando muito também esse acesso. E a questão da intersetorialidade, né, que sempre foi um desafio, eu particularmente acho, não principalmente, né, porque aí é meu lugar de fala, eu não quero também ser tendenciosa, mas assim, a dificuldade da intersetorialidade, e eu acho que na pandemia isso acabou se esfarelando, né, porque várias ações a gente está com dificuldade de dar continuidade. Então, eu acho que isso é urgente também da gente retomar as ações intersetoriais, mesmo nesse período de pandemia. Lá em São João, a gente vai fazer essa semana agora, né, quinta-feira, uma reunião com lá a gente tem 2 conselhos tutelares, né? Então, a gente vai fazer uma reunião lá no CAPCI com todos os conselheiros para a gente traçar algumas estratégias nesse período.
A gente tem muitos casos de violência, de vulnerabilidade, então a gente está tentando se lançar de várias estratégias, por isso que o trabalho aumentou muito. Mas eu acho que o desafio maior é esse, a gente sair de um lugar que esperar os casos chegarem, entendeu? Eu acho que a gente fazia muito isso já antes, agora não tem como mais fazer, a gente tem que ir até os casos, seja qual for a nossa possibilidade, porque com certeza em muitos deles a gente tem mais possibilidades do que eles. E eu acho que é isso, né? E também a gente cada vez mais reforçar a importância do CAPSI. Eu acho que tem duas coisas que têm me chamado a atenção, porque alguns casos a gente liga, ou estão participando das rodas de conversa online, e tem muitos relatos dizendo que está tudo bem com a criança. Crianças que demandavam muito, pais que demandavam muito, e agora está tudo ótimo. Aí a gente se pergunta, né, quando, eu acho que é a Fernanda que falou do depois, será que essa criança precisava mesmo estar num serviço de saúde mental? Ou ela precisava do convívio familiar, do afeto, do cuidado, da proximidade? Eu acho que essa é uma questão que a gente pode pensar para o depois, né? Essas crianças que estão ótimas nesses 4 meses, porque tem esses relatos que está tudo bem, está tudo ótimo. Numa dos grupos de família que a gente está fazendo online, a gente trouxe essa pergunta, o que você descobriu sobre o seu filho nessa pandemia? O que você descobriu sobre você nessa pandemia? A gente trouxe essas 2 perguntas assim, sabe? Tipo, uma plaquinha. E aí elas foram respondendo várias coisas legais, o que elas tinham descoberto sobre elas nesse período e sobre os filhos, ou seja, elas estão tendo a oportunidade de conhecer melhor o filho, entender, né, como é o processo, e aí eu acho que é uma pergunta para o depois, será que precisa estar num serviço ali de saúde mental nesse período? Eu acho que essa é uma questão, essa atividade ela foi muito legal, que a gente levantou plaquinhas assim mesmo de pergunta, e aí todo mundo foi respondendo, foram dando ideias uma para as outras do que fazer. Nessas rodas de conversa com os familiares, a gente já percebeu alguns familiares também que precisavam de um cuidado, então a gente também tem atendido os familiares, não só as crianças, coisa que a gente já fazia antes. E essa é uma questão versus essas pessoas que não conseguem chegar pela vulnerabilidade. Então, acho que nesse momento tem esses 2 pontos, que a gente vai ter que agir agora, mas também pensar para o depois. E fazer a saúde mental de crianças e adolescentes cada vez mais presente e potente dentro do território, porque ela é extremamente importante, né? Quando a gente tem um serviço de saúde mental dentro do território bem consolidado, a gente consegue promover saúde, consegue evitar, por exemplo, que esses casos futuramente estejam num CAPS 2, que estejam cronificados. A gente até tem essa percepção lá no CAPSI que a gente encaminha pouquíssimos casos para o CAPS 2. Lá em São João, esse serviço já existe, o CAPSI já existe há 12 anos, então a gente tem usuários que poderiam ter sido encaminhados e a gente raramente encaminha para o CAPS 2, ou seja, né, o trabalho desde a infância, ele é primordial, e a gente ou encaminha, a gente brinca lá que a gente encaminha para a vida, né? A gente encaminha para atividade física, para o trabalho, enfim, a gente encaminha o paciente, o usuário, né, para a vida, ou para um ambulatório, para ter um monitoramento, raramente a gente encaminha para o CAPS 2, e isso reforça muito a importância de um serviço de saúde mental infanto-juvenil bem consolidado dentro de um território. Eu acho que é isso, assim, se deixar eu falo muito. Então, Tá joia, Camila. é um pouco isso, os desafios são esses e as estratégias que a gente tem usado são essas também, um pouquinho, depois eu vou falando mais aqui. Tá joia, eu acho que a Camila destaca para a gente, né, a importância de sair do lugar de esperar os casos chegarem. Eu gostei dessa frase que você trouxe, Camila. E, mais uma vez, a questão da inclusão digital se mostra. A Natália Armoni... Pois não, seu Alberto. Eu quero me apresentar, eu sou familiar, porque meu filho se trata no CAPS em Niterói. Eu estou realmente emocionado com os relatos dessas senhoras, doutoras, e dizer que nossos parabéns dos familiares que acompanhamos casos na família e vemos a perseverança, a dedicação, o amor que elas colocam nas atividades delas e recuperam realmente esses laços de emoção na família. A frase dela foi muito bonita, nós encaminhamos eles para a vida.
exatamente isso. Isso foi uma frase muito linda, muito perfeita, realista. Então, Concordo com o senhor. vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Obrigado pelo seu relato, senhor Alberto. Concordo com o senhor, essa frase que a Camille disse, muito bonita. E para a gente poder seguir mais um pouquinho, para a palavra rodar, a gente tem pessoas aqui da região serrana, do Capci de Teresópolis, que falou que as pessoas iam participar. Roberta ou Michele estão presentes? Uma delas podia abrir o áudio e compartilhar um pouco para a gente? Sou Roberta, enfermeira aqui no Capci. Nós temos observado realmente que aumentou muito a demanda nesse período de Covid. E, assim, diante das falas, eu pontuei algumas situações que nós temos presenciado. Realmente, o que a nossa colega tinha acabado de falar, né, de estar mais visível essas questões, né, das desigualdades, até a nível mesmo de informática, né, de acesso virtual, né, coisa que às vezes nós achávamos que todos têm acesso a um celular, todos têm uma rede social, então todos sabem se comunicar nessas redes sociais, então vai ser fácil esse atendimento virtual. E nós temos presenciado que não tem sido tão fácil. E até diante dessas desigualdades, nós temos percebido que alguns pais têm recorrido presencialmente ao atendimento, ao CAPCI, lá em Teresópolis, né, aqui em Teresópolis. Então, assim, nós temos observado que realmente nesse período há uma necessidade do fortalecimento das RAPs, que o Conselho Tutelar tem se feito muito presente, não só por conta, né, desses atendimentos a níveis de plantão, mas de uma demanda mais presencial, às vezes em VDs, por conta que nós não estamos com uma equipe completa presencial, nós estamos com uma equipe dividida em home office e uma equipe presencial, tanto que a Michele, ela está em home office, porque não está tendo locomoção até o município de Teresópolis, e assim como a nossa colega, nós também temos dividido um pouco, para não perder todo esse atendimento, já que nem todos têm acesso à internet, nós dividimos um pouco desse atendimento para não deixar de ter de observar como tem estado esse adolescente, essa criança. Nós dividimos onde os profissionais têm acompanhado por telefone, para saber como é que tem estado a criança, se precisa de um suporte psiquiátrico, como que está essa questão de não ter a terapia, de não poder estar em atendimento em grupo. Então, assim, em parte, o home office, a equipe que está em home office tem feito muito desse trabalho. E nós, né, eu como enfermeira, nós temos a fono, algumas psicólogas têm feito atendimento presencial em casos mais de urgência. Então, assim, eu vou destacar mais ou menos como que tem aumentado algumas demandas. Por exemplo, aqui em Teresópolis nós não temos um CAPS AD, então nós acolhemos aos infantos juvenis que precisam de um atendimento também com uso abusivo de álcool e outros tipos de drogas. E nós temos observado nesse período de pandemia um aumento de adolescentes que, em decorrência da notícia do fake news de que o uso da cannabis inibiria a entrada do coronavírus na célula, nós percebemos assim um aumento do consumo de maconha por esses jovens, né, esses adolescentes, e a entrada deles no dispositivo CAPCI, diante, às vezes, da vara da infância, do conselho tutelar. E, assim, para desmistificar isso neles, né, esses adolescentes, esses jovens que estão tão online, realmente está sendo, assim, um desafio para a equipe, tanto quanto para as psicólogas, quanto até para mim, quanto enfermeira,
falando da área científica, tentando explicar, mostrar artigos científicos, porque acontece, esses adolescentes, eles estão conectados o tempo todo, então, assim, eles tentam justificar a conduta deles em artigos, em situações, em questões, então, assim, alguns deles têm muito acesso à internet e, por conta disso, às vezes eles não querem esse tratamento online, então isso também tem sido um desafio muito grande por parte da nossa equipe, por conta que, às vezes, esse adolescente, por mais que ele esteja em casa, ele tem a liberdade dele, e essa liberdade às vezes, de estar conectado 12 horas ao celular. Então, assim, da gente pedir aos responsáveis para que, no período da terapia, que precisa ter o contato com a psicóloga online, que eles atendam esse celular, que eles não fiquem em jogos, em conversas com grupos. E, assim, nós temos percebido que uma parte tem aceitado bem essa terapia online, a outra parte precisa ser presencial. Então, nós também estamos mantendo esse atendimento presencial. Não posso confirmar, assim, que é na mesma demanda e na mesma acessibilidade que tinham antes, porque é um número muito reduzido presencial, mas nós temos feito esse atendimento presencial por conta de alguns desses casos, né, que não têm atendido online. Mas nós temos dado muita prioridade a esses atendimentos online, não só pelo risco de contaminação, mas também pela questão de vulnerabilidade desses familiares. Porque, por mais que a Teresópolis já tem mais de 250 mil habitantes, nós ainda temos como se pode dizer assim, um ambiente muito acolhedor. Então, assim, nós nos conhecemos em rede, nós entramos em contato com as clínicas das famílias, equipes de saúde da família, e nós procuramos saber qual é a realidade dessa família, o que pode ser feito, o que pode ser ofertado. Então, isso, assim, tem sido muito interessante nesse período de Covid. Mas, assim, nós também temos observado que, às vezes, né, são formados grupos, e aí grupos dentro da equipe multidisciplinar, né, com exercícios de fonoaudiologia, com exercícios de estimulação cognitiva, e nós temos observado também que os pais, às vezes, exatamente como disse a nossa colega, não sabem ler, mas podem ver esse vídeo, são com materiais que os pais têm em casa, então alguns têm participado, nós temos tido resultados muito positivos com isso, pais às vezes que estavam sempre viajando por conta do serviço, estão mais presentes, e aí estão participando dessas atividades que antes não estavam, crianças que realmente também precisavam desse convívio familiar, então a demanda psicológica meio que desapareceu, né, com esse relato de que as crianças estão bem, que elas estão se socializando, que elas estão em família, mas, em contrapartida, nós estamos com um aumento dos adolescentes que, por conta desse isolamento social, precisam ficar com as suas famílias e que chegaram a um nível de estresse que meio que eu não estou suportando ficar com a minha família, então tem aumentado essa demanda psicológica. E nós temos, assim, aproveitado, né, essa gama de possibilidades que nós temos pela internet. Nós temos compartilhado muito com esses adolescentes e com essas famílias técnicas de relaxamento, né? Nós fizemos recentemente a terapia do abraço, né? Nós terminamos de construir esse material da terapia do abraço, e para os atendimentos presenciais e as avaliações emergenciais, nós temos usado essa terapia, e isso tem sido reconfortante para a criança, para o adolescente, para o próprio familiar,
que precisa ser abraçado, que nesse momento sente falta desse convívio, desse afeto. Então, assim, tem sido, como se fala assim, muito gratificante, em parte, mas ao mesmo tempo nos traz, assim, nos levanta uma preocupação por conta que, assim, eu posso dizer que semanalmente nós temos recebido muitos adolescentes com pensamentos suicidas, com tentativas de suicídio, ao ter que lidar com essas famílias, com essa realidade, às vezes, é difícil que eles têm convivido nas suas famílias, e às vezes, quando chega aqui no CAPCI, nós temos que fazer um acolhimento a toda a família, que é uma família toda adoecida. Então, assim, são desafios, são realidades que nós estamos presenciando e que isso tem gerado na equipe uma certa, como eu posso dizer, uma certa flexibilidade, mas ao mesmo tempo que nos traz uma certa sobrecarga mental e uma sobrecarga física, por conta que a gente tem que se desdobrar, estar participando sempre muito de reuniões, de atualizações, de reuniões, de poder estar em vários grupos online e ter que estar a par de um pouco do que está acontecendo em todos esses grupos online. E hoje eu estava conversando exatamente com uma mãe que ela está numa sobrecarga mental muito grande. E aí, assim, como a gente conseguir, enquanto equipe, dar esse suporte, sendo que o suporte online para ela não é o suficiente, sendo que ela quer um abraço, ela quer viver esse momento junto com a gente ali, presencial. Então, assim, são coisas que nós vamos ter que repensar, né? Qual seria o novo normal dentro do CAPCI, sem que desconfigure esse modelo do CAPCI, né? Repensar realmente essas questões do cuidado pós-Covid, quando nós tivermos a vacina, né, ou sem a vacina, como nós faremos esse cuidado em grupo, cuidado em equipe. Realmente são desafios e são questões assim que todos nós estamos pensando e precisamos realmente repensar a respeito desse novo diante do Covid. São novos desafios. Obrigado, Roberto. Eu acho que a questão das famílias aparece de novo, a questão da inclusão digital e da desigualdade, que até a Natália Armoni destacou aqui no bate-papo, que as desigualdades se acentuam, as fragilidades se apresentam de forma inegável e também é trabalho nosso dar suporte especialmente aos mais vulneráveis. Eu vou passar a palavra para a Andréa Miguel, que é lá da Saúde Mental de Duque de Caxias. Depois dela, a gente vai ter a psicóloga Carla Madruga, lá do Degase, e a gente podia tentar que a palavra ainda circulasse. São 6h09, vamos tentar seguir um pouquinho aí com a roda. Andréa. Então, eu vou ser rápida, porque quando a Camille falou, assim, eu fiquei pensando que era a hora de eu ter entrado, por conta da coincidência, que ela acabou fechando a fala dela nos encaminhamentos dos pacientes do CAPCI, né? O CAPCI acaba encaminhando para a vida. Eu acompanhei a criação do CAPCI de Caxias lá em 2002, depois acompanhei São João também, logo no início, porque Caxias recebia muitos pacientes de São João, acompanhei lá Belfor Roxo também, o CAPCI, né? E hoje, assim, eu estou no mestrado, o tema que eu vou trabalhar no mestrado é exatamente esse, qual foi o impacto do CAPCI na vida desses meninos, né? Para onde esses meninos foram, o que eles fizeram, né? Eu acho que é um pouco para ajudar a fortalecer e ajudar a deixar registrado a importância do CAPCI. Eu acho que foi a Priscila que falou lá no início que para cada 70 mil habitantes a gente pode ter um CAPCI. Duque de Caxias tem quase 1 milhão de habitantes e só tem um CAPCI, né? E que ultimamente tem passado por dificuldades muito grandes em vários níveis. Então, assim, eu penso que a partir desse tempo todo que eu estou envolvida aí com essa área da infância, depois eu também trabalhei na coordenação de saúde mental
focada para a articulação da área da infância em Duque de Caxias. Acho que nesse momento aí do Covid, que está todo mundo se reinventando, e na clínica da criança a gente tem que se reinventar a todo minuto, porque cada criança você tem que trazer uma coisa nova. Eu sei que com adulto também a gente tem que se inventar e reinventar, mas criança você está brincando com uma coisa e a outra que chega depois tem que ter um outro brinquedo, ou uma que começou a brincar com um brinquedo, de repente ela enjoa, já quer uma outra coisa, né? Mas um fato comum que a gente tem visto, e várias rodas de conversa aí eu tenho ouvido falar, é sobre essa questão da intersetorialidade. Assim, o quanto que isso precisa ser aquecido e reaquecido. E que nesse momento da pandemia parece que isso veio muito à tona, não é? A necessidade de conversar com os pares, de saber que lá na ponta o NASF, né, o PSF, são serviços que a gente pode contar, a Associação de Moradores, o Conselho, os conselhos, as escolas, né? E eu acho que esse é um fato que a gente não pode perder de vista, e eu acho que os CAPCIs não perdem isso de vista, levam isso muito ali bonitinho, tentando fazer, mas eu sei como que é difícil esse encontro, né? Mas talvez a pandemia tenha trazido possibilidades que antes não se tinha, ou que antes não se usava, ou que antes a gente não pensava, exatamente pela necessidade de trabalhar esse encontro dentro do CAPCI, esse encontro na sociedade, que também é ótimo, que é importante, que é super necessário, né? Mas que a pandemia trouxe para a gente uma outra coisa, né? De que é possível estar junto, como nós estamos aqui agora, ser bem produtivo, ser bem bacana, e através de uma questão de internet, enfim, online. Eu queria falar um pouco disso, assim, dessa contribuição que eu pretendo deixar aí depois do mestrado, sobre esse encaminhamento dos meninos, né? Como é que ficou o CAPCI? E talvez essa coisa da pandemia também tenha que entrar um pouco, porque a gente vê como que a pandemia tem mexido com tudo, né? E como é que assim, para alguns autistas deve ter sido muito bom ficar em casa, porque alguns meninos são cobrados o tempo inteiro a sair de casa, a ir para o CAPCI, a se envolver na vida quando eles querem ficar mais reclusos, ou outros meninos, qualquer outro menino, qualquer outra menina. No entanto, a gente sabe da importância de trabalhar também essa inclusão, porque a gente não vive a vida inteira excluído aí no mundo, né? Mas o recurso digital, eu acho que tem sido uma boa saída. A gente vê que, por exemplo, consultório, alguns meninos que realmente tinham dificuldades na interação presencial, online, algumas coisas funcionam bem. Então, é mais um recurso para o CAPCI se reinventar aí no dia a dia. É isso, beijo para vocês. Muito obrigada por esse tema ter vindo, porque a área da infância é sempre uma área que vem depois de tudo, porque a área do adulto é muito grande, a álcool e drogas é muito grande também, mas é muito bom estar aparecendo aqui esse tema da infância. Um beijo também, Andréia. Obrigado. A Carla, então, lá do Degase, da Unidade Dom Bosco, vai falar um pouquinho com a gente. Olá, boa noite. Primeiro eu queria falar um pouquinho de que lugar eu estou falando, né? Eu sou psicóloga, fiz residência em saúde mental em 2009, 2010, atuei na saúde mental aí ao longo de vários anos e mais recentemente estou trabalhando na equipe de referência em saúde mental numa unidade de internação do Degase, que fica na Ilha do Governador, que é o Dom Bosco. E aí o tema, a questão da desinstitucionalização, né, esse sair do lugar e encaminhar para a vida, né, que foi falado aí hoje, me toca profundamente, porque tem a ver com essa minha história e tem a ver com como eu cheguei para trabalhar com os adolescentes internados no Degase e poder olhar para essa questão da saúde mental dessa maneira, né, pensando em DSINs também. E isso me fez querer muito
estar em contato com a rede, né, tanto por uma questão de sentir falta também de estar nela, né, assim, na saúde mental, nos CAPs e tudo, também de poder proporcionar isso aos meninos, né. Então, vou dar um panorama um pouco de como é que é esse trabalho, né, da equipe de referência em saúde mental, para depois falar como é que está nesse momento, que desafios que a gente tem vivido nessa pandemia, né. Bom, primeiro a gente é uma unidade de internação, a gente era uma unidade de internação provisória e internação, medida mesmo de internação, que dura 6 meses para reavaliação, né, de medida, e mais recentemente, tem 1 mês mais ou menos, que a gente se dividiu. Então, nesse momento, eu fiquei na equipe da internação, né, da medida de internação, que é essa que é reavaliada a cada 6 meses, aproximadamente. E a gente atende a adolescentes que já têm um acompanhamento fora, né, na RAPS, que tem algum comprometimento, alguma questão de saúde mental, já tem esse acompanhamento fora, ou meninos que começam a apresentar essas questões durante a internação, né, e a gente vê bastante, né, muitos casos assim que começam a serem olhados, né, a gente a tomar conhecimento do sofrimento psíquico naquele momento, né. Alguns já vêm com algum tipo de sofrimento, mas não tinham esse acompanhamento, né, isso não aparecia dessa forma no contexto da vida, e vai aparecer no DGASE. Outros meninos, por conta mesmo do enclausuramento, né, desse agravante, né, de estar em privação de liberdade e todas as questões que envolvem a privação de liberdade na adolescência, o que inclui também as condições institucionais que isso é feito, né, ao encarceramento em massa, né, enfim, todas essas, a superlotação, né, tudo isso que envolve e acaba trazendo esse agravo de saúde mental também. Então, a gente tem muitos casos, né, antes da pandemia, muitos casos de crise de ansiedade, né, ataques de pânico, autolesão, tentativas de suicídio ou pensamentos suicidas, né, também bastante rememoração, né, de violências vividas, sofridas, praticadas, que causam sofrimento, começam a aparecer nesse momento, né, que é um momento também de parada, que eu percebo um pouco, né, de interrupção desse fluxo que vinha acontecendo fora, né, que acabava atos infracionais, às vezes ali encoberto por um uso de drogas, de álcool e outras drogas, e ali naquele momento isso vem à tona, né? E aí a gente já tinha desafios, né, dentro desse direcionamento que existe, inclusive na legislação, né, a gente tem como um marco a PNAE-SARI, que é um marco da legislação, né, que vem falar desse cuidado em saúde integral dos adolescentes, né, em privação de liberdade, cumprindo medida socioeducativa, então, que é também esse olhar para fora, né, esse olhar para a rede, e também, por conta dessas questões que começam a aparecer lá, a gente vem num trabalho de comunicação com a rede, né, de ir em busca dos diversos municípios que lá estão, porque a gente é uma unidade que atende ao Estado, então são vários municípios, isso é até um dificultador, né, porque a gente tem que fazer essa rede de uma forma muito ampla, e a gente tinha dificuldade já, né, às vezes de um contato institucional, assim, telefone mesmo, dos lugares dos CAPs, dos ambulatórios, enfim, às vezes era difícil, né, de acessar,
E aí, o que eu tenho feito é buscar nos municípios menores a coordenação de saúde, assim, eu ligo para a Secretaria de Saúde, pergunto pelo telefone pessoal da coordenadora de saúde mental, do coordenador de saúde mental, e aí para perguntar um pouco como é que é o funcionamento da saúde mental naquele município, entender se é o caso, né, de conversar com o CAPSI, se eles têm uma reunião, né, onde tem assistência também, a gente tenta priorizar isso, né, como acontece no Rio, né, que tem as supervisões no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, que tem as supervisões de território, então a gente tem preferência a esses espaços que também contemplam a estratégia de saúde da família, para ter essa amplitude no cuidado desse encaminhar para a vida, né, e, bom, esses são um pouco alguns desafios que já tinham antes da pandemia, né. Nesse momento da pandemia, assim, e outra questão também, né, o longo período dentro dos alojamentos, né, que agora tem se agravado, né. Nesse momento da pandemia, o que eu percebo que se agravou, né, esse período dentro dos alojamentos, né, porque a escola que funciona dentro da unidade parou por um tempo de funcionar, os cursos pararam, os voluntários que faziam ações diversas, né, pararam de ir, né, então o número de atividades diminuiu drasticamente. Né, agora que está voltando, né, a escola está fazendo uma atividade online, né, com aula online e tal. Mas isso é muito recente. Então, as questões de saúde mental têm explodido, né? Uma demanda de escuta, porque também a nossa possibilidade de atendimento, inclusive das equipes que acompanham a medida, né, porque são duas equipes, assim, tem as equipes que acompanham a medida, que são formadas para assistente social, pedagogo, psicólogo, né, que fazem o acompanhamento do menino, produzem um relatório para a justiça, e tem a equipe de saúde mental que atende quando há essa demanda, né. Então, a própria questão da qualidade desses atendimentos, que diminuiu muito, né, por conta de espaço, a gente tem atendido no pátio, né, então tem uma circulação de pessoas, a gente não tem conseguido garantir ali um espaço privativo desse atendimento, né, então isso dificultou muito. A questão das visitas também, as visitas familiares foram suspensas por conta da pandemia, e isso também tem trazido muita angústia, muito mal-estar, muita ansiedade, tem sido um complicador. A própria preocupação dos meninos com as famílias, né, porque uma coisa é ver, né, não, minha mãe está bem, veio aqui, estou vendo, né, a gente tem tentado fazer videoconferência com as famílias, mas inclusive por conta da vulnerabilidade social, das questões econômicas, isso nem sempre é possível, né, então o menino fala, a maioria das vezes, pelo telefone, e como ver, né, se a família está bem ou não, podem estar dizendo que está e não está, né, então tem ainda essa questão dessa preocupação diante da pandemia. Que mais? E diante disso tem esse aumento, né? A gente tem percebido principalmente o aumento da autolesão, né? Da autolesão sem intenção de suicídio, mas que vem aí mostrar algo que não anda nada bem, né? Então a gente tem procurado fazer, a gente também não tem podido fazer grupos diante dessa situação, que era algo que também dava um contorno muito interessante, né, para os adolescentes, e isso não tem acontecido. Então, diante das limitações, a gente tem aumentado aí o número de atendimentos dentro das possibilidades institucionais também, e contado cada vez mais com essa parceria com a rede, né, poder fazer os encaminhamentos dos casos mais graves, e poder fazer essas discussões, né, dos casos com a rede, com a RAPS como um todo, né. Importante isso que a Carla traz sobre a questão do aumento da autolesão. Eu acho que é um dado importante que a gente tem apontado. Pessoal, são 6h25.
A nossa roda a gente tem marcado para acabar às 6h30. Vou propor para que a gente estenda aí mais alguns minutos depois de 6h30. A gente ainda tem 4 inscritos. É a Vanessa, do Ambulatório de Silva Jardim, a Sueli, do Capci de Macaé, a Juliana Temponi, que quer fazer uma pergunta, e a Camille Figueiredo, que quer fazer um comentário. Então, vamos começar com a Vanessa, de Silva Jardim. Leandro, posso só Sim. finalizar uma coisa? Esse encaminhar para a vida, né, que saltou aí aos nossos ouvidos todos, né, eu fiquei pensando que num menino que está no CAPSI, né, esse encaminhar para a vida às vezes é mesmo para fora da saúde mental, né, da maioria dos meninos que eu tenho acompanhado no Degase, né, que tem um sofrimento psíquico envolvido, esse encaminhar para a vida vai passar pelos CAPs 2, né, quando é um menino que tem mais 18, pelo CAPSI, pelo CAPS-AD, por um atendimento ambulatorial. Então, é uma passagem para esse encaminhamento para a vida que passe pela saúde mental, né, assim, acho que é um estágio anterior, né, que vai dar esse caminho aí. Tá certo, obrigado pelo destaque, Carla. Vanessa? Então, vou dar uma palavrinha, né, aqui com vocês para falar como é que está sendo esses atendimentos no ambulatório lá de Silva Jardim. E eu vou ser breve, assim, tentar ser bem sucinta. Meu nome é Vanessa, né? Eu trabalho no ambulatório de saúde mental lá de Silva Jardim. Silva Jardim faz parte da região aí metropolitana 2, conforme vocês viram. E não tem CAPSI, né, específico. Então, assim, o que a gente está fazendo? Nós, assim que a pandemia começou, a gente conseguiu implementar um projeto assim, que foi bem sucedido. Em tempo recorde, a gente conseguiu disponibilizar, no caso a prefeitura conseguiu disponibilizar alguns chips, né, para os psicólogos. Então, a gente conseguiu implementar quase que em tempo imediato os atendimentos online. E aí, o que a gente fez? Primeiramente, a gente abriu para a população como um todo e para profissionais de saúde, e aí, num segundo momento, a gente resolveu fazer o acompanhamento dos nossos casos já fixos do ambulatório. Então, cada psicólogo fez esse contato, né, com cada um dos pacientes, já que a gente fazia esse acompanhamento. No caso específico dos atendimentos de criança e adolescente, a gente optou por fazer um trabalho de orientação aos pais. Tá? Então, não foi feito assim um trabalho de atendimento online à criança em si, não. A gente fez com os pais e, nos casos de adolescente, aí sim a gente fazia também esse atendimento por escuta, né? Os casos graves de criança e adolescente permaneceram sendo acolhidos, no caso, pelo CAPS de Silva Jardim. Então, esses casos que a gente identificava, né, como sendo mais graves, a gente fazia essa referência. Então, aí esses casos eram atendimentos presenciais, acolhidos por eles, né, pelos profissionais do CAPS. E agora, com o retorno dos atendimentos presenciais, que tem mais ou menos 20 dias, nós optamos por, nesse primeiro momento, não abrir para os atendimentos à criança. A gente resolveu fazer um trabalho, permanecer com esse trabalho de orientação aos pais e psicoeducação. Então, com cada caso, a gente está fazendo acompanhamento, seja semanal, quinzenal ou mensal, de acordo com cada caso, e a gente também tá fazendo esse trabalho assim em conjunto, né, conversando com cada um deles, para saber o que seria mais interessante, de fazer presencial esse trabalho de orientação, ou se haveria a possibilidade do online, né, porque os casos que a pessoa diz que tem um horário que conseguiria, né, tá num lugar assim, estar num momento sigiloso, né, enfim, tudo isso. Então, a gente faz
esse combinado aí com eles. E aqueles que também preferem vir presencial, a gente também continua acolhendo presencial. Mas é isso, nesse primeiro momento a gente optou por fazer um trabalho dessa forma, que também a gente considera que é bastante interessante, bastante rico, e que na correria do dia a dia de antes, nem sempre a gente conseguia fazer de uma forma assim tão presente, vamos dizer assim, como agora a gente está tendo essa oportunidade. Isso também, né, só para fechar, foi também estendido para os atendimentos da fonoaudiologia e da psicopedagogia também. Elas também são profissionais que estão fazendo esse trabalho de orientação aos pais, né, conforme ali a sua disciplina ali, né, o seu trabalho. E os atendimentos em grupo foram, né, obviamente, suspensos temporariamente. A gente ainda não sabe como que vai ficar isso nesse primeiro momento. Tá bom? É isso, assim, basicamente o trabalho foi reestruturado dessa forma. Obrigado, Vanessa. Você traz um pouquinho da perspectiva do ambulatório. Vou passar a palavra para a Sueli Benante, então, do CAPCI de Macaé. Boa noite a todos. Eu sou de Macaé, como o Leandro falou. Eu só queria estar falando que a estratégia aqui do CAPCI Infantil, Oficina da Vida também, é a mesma, né, de atendimentos online, mas o aumento como a Roberta, né, falou, de autolesão, a gente viu que aumentou bastante, então a gente está fazendo atendimentos presenciais. E uma outra questão, quando a Camila fala de ir para a vida, que é isso mesmo, que a gente tem que fazer o nosso papel, mas no início do ano, a gente estava fazendo uma tentativa, porque a gente via que não havia adesão de alguns usuários que a gente encaminhava para o CAPS, aqui é o CAPS 2, que é o CAPS Betinho, que alguns precisavam estar no CAPS. Então, a gente estava, né, sou terapeuta ocupacional, estava fazendo as reuniões no CAPS Betinho com esses jovens. E estava dando muito certo, mas aí veio a pandemia, né, e a gente acabou ficando isolados enfim. Mas aí a gente está fazendo com esses jovens as reuniões online, que está sendo muito proveitosa, várias reuniões com famílias, com os adolescentes, com as crianças. A gente, no geral, a gente fala também a questão da inclusão digital é um nó, e a gente precisa, não sei como, mas está conversando sobre isso. E aqui no CAPS Infantil de Macaé, nós temos um projeto desde o final de 2015, que é o projeto Familiares e Seus Bebês, né? Que, na verdade, é um projeto para suspeitas e risco do TEA, né? Porque, de repente, em 2014, 2013, 2014, começou as crianças a aparecerem cada vez mais novinhas, né? Então, isso foi um desafio e a gente fez um projeto. Não é a hora de falar, porque também está no final. Temos que conversar realmente sobre a inclusão digital, né? Porque com a gestão, com o conselho, porque está sendo uma dificuldade muito grande mesmo. É isso, eu sei que tem mais gente para falar. Obrigada, boa noite. Obrigado, Eli. Sempre muito bom ouvir você. Vou passar para a Juliana Temponi, que quer fazer uma pergunta. Durante as falas, né, eu achei tudo bastante interessante, mas fiquei pensando muito em relação agora à pandemia, né, que surgiu toda uma problematização de quando a gente pede para as pessoas ficarem em casa e tem pessoas que não têm casa para ficar. E nesse tema agora da nossa roda, né, achei importante perguntar para os profissionais que trabalham nos CAPCIs e que falaram agora sobre como é que é essa questão das crianças e adolescentes em situação de rua e das crianças e adolescentes que fazem uso também
de álcool e outras drogas. Eu sei que uma companheira falou em relação às fake news, né, do uso da maconha, mas a gente sabe que tem outros usos e acho que é extremamente importante a gente pensar nisso, principalmente em relação ao Covid. E a gente, né, o CAPS-AD não atende adolescente e crianças. Só um minutinho, minha filha está aqui. A gente atende, no CAPS-AD a gente não atende, né, adolescentes, então isso é uma demanda do CAPS-I. E aí fiquei tomada por essa temática. Sei que eu acho que não vai dar tempo de eu ser respondida hoje, então fica a minha sugestão também de que a gente possa ter uma outra roda de conversa sobre esse tema, porque está muito bacana e é um aprendizado muito grande ouvir todo mundo. Obrigada. Obrigado, Juliana. Vamos tentar, talvez, responder rapidinho a Juliana. Camille, quer fazer um comentário? Eu só queria ser breve, eu queria falar até direcionado para a Carla, que a Carla está aqui. Eu não sei se ela vai lembrar, a gente já se falou há um tempo atrás de um caso específico, e eu gosto sempre assim, a gente tem muitas problemáticas, muitos desafios, todo mundo sabe, e eu gosto sempre de me apegar às coisas boas, sabe, para dar um afago um pouco para a gente, uma coisa boa para a nossa prática do dia a dia, que por vezes é tão pesada, né, tão difícil. E aí, ouvindo a Carla falar, eu lembrei de um caso que a gente articulou um tempo atrás, de um usuário, ele é morador de São João, mas ele ficou internado no Degase, né? Teve 2 passagens pelo Degase, foi graças a essa articulação do Degase com o CAPS de São João, e aí eu tive um contato com a Carla há uns, acho que 2 anos atrás, desse caso específico, e ele está lá até hoje, está bem, está na família, está né, dentro das possibilidades dele caminhando, e foi graças a essa articulação, quando a gente fala da importância dessa articulação intersetorial, né, e quis trazer esse relato, é só um comentário para dar um afago no coração, né, saber que há 2 anos atrás a gente se desdobrou muito nesse caso. Antes da Carla tiveram outras técnicas de referência nesse caso, no Degase, a gente participou de audiência junto, fez visita institucional junto, São João de Meriti, Ilha do Governador, centro da cidade, e graças a isso esse menino está sendo cuidado, está na família, está bem, saiu dessa instituição, né? Então, a importância desse trabalho, eu acho que é importante a gente reforçar cada vez mais essa ideia que a gente já vem falando aqui, a importância da saúde mental infanto-juvenil dentro do território, quantas vidas a gente salva, né? Eu acho que é isso, a gente salva vidas também. E o caso desse menino, eu ouvi a Carla falando, me lembrou desse caso. Prazer, Carla. Prazer. Não, várias carinhas conhecidas aqui, só por telefone, né? Vários nomes. Obrigada pelo retorno. Que bom. E dessa implicação subjetiva dos profissionais, né? Carla foi lá, caçou meu telefone, o usuário numa fala, né? Remeteu o meu nome, Capsite São João, Camille, ela caçou meu telefone, achou, e aí eu descobri que ele estava lá, porque ele estava sumido, e aí é graças a isso que a gente consegue articular um bom trabalho, da implicação subjetiva de cada profissional também, que está ali fazendo valer o nosso mandato psicossocial. Só queria trazer esse relato para dar um confortinho, assim, um conforto no coração. Com certeza, Camila, essas redes são super importantes. Eu identifiquei ainda presentes aqui, né? CAPS de Cabo Frio, CAPS de Niterói, CAPS 1 de Tanguá, CAPS João de Barro, aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, CAPS de Volta Redonda. E respondendo um pouquinho a Juliana, né? Eu lá no CAPS Carinha, a gente tem um trabalho voltado para a população de rua, melhor dizendo, para as crianças e adolescentes em situação de rua, que tem dificuldade realmente de chegar ao CAPS. É necessário que a gente vá ao encontro deles, tá, Juliana? Porque eles têm muita dificuldade de chegar ao serviço, e é importante que a gente tenha sempre a construção de rede para que a gente possa fazer o acompanhamento, né? A gente tem tentado reunir CRAS, CREAS, Conselho Tutelar. Para essa população, eu acho que a intersetorialidade precisa operar ainda com mais força. Sabrina está dizendo que o CAPS de Barra do Piraí também está presente. São 6h40, vou passar a palavra para o Pedro. A gente está aí com a proposta
3 pessoas já disseram para que a gente possa retomar o tema. É algo que a gente vai poder depois decidir. Pedro, vou deixar com você a palavra. Leandro, tem uma mensagem do André ali, vocês viram? Do André Correia. Ah, sim, desculpa. O André diz, remete a mim, ao Pedro e à Priscila, e demais responsáveis pela realização dessas valiosas lives, assim que ele chama. Não teve iniciativa do Sr. Alberto de entrar de surpresa, mas ele deixou as palavras de agradecimento por essas sequências de lives que ele visitou todos os dispositivos RAPS. Fica o desejo que continue nessa pegada, pois muito ainda precisamos debater sobre os serviços de saúde mental. Obrigado. É isso mesmo, acho que precisamos muito ainda debater. Queria agradecer a contribuição de todos. O tema da saúde mental de crianças e adolescentes é absolutamente decisivo para a atenção psicossocial. A gente falou aqui da perspectiva dos serviços, um pouco abordando também a questão da relação com o Degasse, no caso da contribuição da Carla, mas eu acho que foi muito importante mostrar que os serviços estão resistindo, funcionando à distância, fazendo adaptações, fazendo invenções e criatividade para poder seguir o seu atendimento no período da pandemia. Eu tenho a impressão que a continuidade desse tema, ela deverá, é quase que uma coisa natural e obrigatória, mas eu acho que ela deverá agora talvez se dirigir para o lado da intersetorialidade, como muitos mencionaram aqui, que a gente pudesse agora, num debate posterior a ser construído, a ser programado, que a gente pudesse fazer a ligação dos dispositivos de atendimento de criança e adolescente no SUS, né, sejam eles os CAPCI, sejam eles, como no caso, por exemplo, de Silva Jardim, um ambulatório, mais dirigido para a questão intersetorial. Por exemplo, acho que a gente tem que discutir a escola, a relação com a escola foi mencionado aqui, foi falado, mas eu acho que a saúde, especialmente no campo da infância e da adolescência, a atenção psicossocial é intersetorial, ou não será nada, ou ela é intersetorial, ou ela não cumprirá o seu mandato terapêutico, né? Acho que vocês fizeram relatos intersetoriais, fizeram relatos absolutamente importantes sobre, e em muitos casos até relatos que geram muita preocupação, né? Como foi apontado aqui, enfim, alguns assim, sugestões de que possa estar havendo comportamento autoagressivo aumentado, né? Situações de maior vulnerabilidade em relação ao consumo de substâncias, jovens em situação de rua. São várias coisas a serem, enfim, a serem refletidas, abordadas, aprofundadas, né? Mas acho que os CAPCI têm um trabalho extraordinário. Eu tenho uma admiração imensa pelo trabalho dos CAPCI. Acho que o Estado do Rio de Janeiro não pode ficar só com 36 CAPCI. É um número muito baixo para a população que tem. Não tem muito sentido cidades com mais de 400, 500, 600 mil habitantes terem apenas um serviço desse tipo, né? Pela própria configuração da população brasileira. A população brasileira ela é jovem, tem uma proporção muito grande de pessoas jovens, portanto, é absolutamente necessário que a gente possa sustentar os CAPCI existentes, né, e ampliar também o número de CAPCI, apesar do contexto aí, né, desfavorável, mas havemos de amanhecer, né? Nós teremos aí também momentos positivos também a comemorar. Queria agradecer a todos, agradecer o Leandro, a Priscila, a nossa cineasta Pamela, que é a nossa videomaker, que vai transformar esse debate num vídeo para ficar no YouTube, à disposição de todo mundo. E aí vamos pensando aí ao longo da semana, a gente tem os grupos, tem lá o coletivo da Frente Estamira, o tema para a próxima roda de conversa. A nossa ideia é seguir com essas rodas de conversa na terça-feira, às 17 horas. Como disse o André, que é um familiar que participa sempre aqui,
na última mensagem dele ali, tem muito o que discutir ainda, quer dizer, tem muito o que discutir em relação aos serviços da atenção psicossocial, aos desafios, aí a própria pandemia, porque a pandemia, na verdade, nós nem sabemos ainda como será a evolução, o momento é de intensa preocupação ainda com essa questão da pandemia, né? Então, Leandro, eu devolvo para você fazer o encerramento. Obrigado a todos. Terça-feira que vem estaremos aqui novamente. Com certeza, a gente vai estar aqui na próxima semana. Essa foi uma roda que teve, ao longo de todo o tempo, mais de 55 pessoas participando. Gostaria de destacar isso. Também apontaram a presença aqui. CAPCI de Barra do Piraí, CAPCI de São Pedro da Aldeia, CAPCI de Paracambi, e várias outras mensagens aqui das pessoas trocando. Casa do Largo da Batalha, Niterói, a dona Irma deixou a mensagem dela. Ela e o Alexandre, né? Agradeço a presença de todos e semana que vem a gente continua. Obrigado, boa noite.